Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 30 de setembro, fechando o mês de setembro, e como acontece todas as sextas-feiras, fazemos um resumo do comportamento dos mercados, do comportamento das economias, principais fatos ocorridos, e eu alerto que existe um texto, resumo da semana, com uma quantidade de dados um pouco maior do que comentamos nesse vídeo. Mas, começando os nossos comentários, a semana foi uma semana de muitos eventos e posicionamentos também de formadores de opinião que acabaram alterando o comportamento dos mercados, principalmente os mercados de risco. Por aqui o governo alardeia que a situação está mudando e efetivamente parece acontecer isso, mas na prática o governo Temer pouco andou em termos de modificações dos rumos e ajustes da economia e, por enquanto, o reflexo é tão somente produzido pela melhora do quadro que, antes do processo de impeachment, era caótico. No âmbito político, começamos a semana com uma nova fase da Operação Lava Jato e, nessa nova fase, o ex-ministro Antônio Palocci acabou sendo preso, foi inquirido na última quinta-feira e a Polícia Federal acabou pedindo a transformação da sua prisão temporária em definitiva e o juiz Sérgio Moro acabou de conceder sem prazo para terminar a prisão. Em outra decisão, a senadora Gleisi Hoffmann e seu marido Paulo Bernardo também foram denunciados no âmbito da Lava Jato e agora viraram réus, ele pela segunda vez. Na economia, tivemos muitos dados sendo apresentados. O Tesouro noticiou que a dívida pública federal de julho ficou em quase 3 trilhões de reais, 2,96 trilhões. A participação dos estrangeiros na dívida pública declinou para 16,3%. Prazo médio dessa dívida está em 4,6 anos. E também tivemos em 12 meses o vencimento da dívida de cerca de 21%, para ser mais preciso, 20,6%. Talvez o dado mais importante da semana tenha sido o relatório trimestral de inflação divulgado pelo Banco Central, indicando que o IPCA de 2015 ficou em queda de 4 para 4,4%, e que o PIB deve crescer em 2017 1,3%. Tivemos ainda o consumo das famílias caindo mais para alguma coisa próxima a 4,4%, anterior era 4% de queda no consumo, mas crescendo 0,8% no ano de 2017. O consumo do governo em queda de 1,3%, anterior em 0,8%, portanto aprofundou um pouco mais, mas subindo 0,5% em 2017. Mudança mais significativa na formação bruta de capital fixo, com queda em 2016 prevista em 8,7%, mas crescendo 4 pontos percentuais no ano de 2017. Na releitura do relatório trimestral de inflação, ficou a crença de que o Copom pode reduzir a taxa de juros já na próxima reunião do mês de outubro. A dúvida fica por conta se será 0,25 ou 0,50, porém, nessa redução, se acabar acontecendo, há uma boa dose de apostas, já que antes da reunião não teremos provavelmente a votação da PEC do teto de gastos e ela é fundamental para começar a acelerar o processo de desinflação e também de redução da inflação. O Banco Central também anunciou o estoque de crédito no final do mês de agosto. Ele ficou estabilizado em 3,1 trilhões de reais, significando alguma coisa próxima a 51,1% do PIB. A inadimplência geral também ficou estável em 5,7%, o mesmo acontecendo com a inadimplência de pessoa física em 6,2%. O nível de endividamento das famílias subiu para 43,4%,
isso incorporando o segmento imobiliário, e o comprometimento da renda subiu para 22,4%. A Receita Federal também anunciou a arrecadação do mês de agosto e contra igual período do ano anterior houve uma queda real de 10,12%, o pior cenário da série. Acumula no ano de 2016 uma arrecadação de 816,5 bilhões de reais, a menor novamente desde o ano de 2010, e isso certamente compromete todas as previsões do governo no que diz respeito a receitas e principalmente controle das despesas. A Fundação Getúlio Vargas também mostrou a confiança da indústria, ela subiu 2,1 pontos no mês de setembro, a confiança do consumidor subiu também para 80,6 pontos e a do setor de construção também subindo 2,1 pontos para 74,6 pontos. O déficit do setor público no mês de agosto foi o pior da série em 12 meses. Ele atinge 160 bilhões de reais, algo como 2,77% do PIB. A dívida bruta brasileira subiu para 70,1% do PIB e os gastos com juros nesse ano de 2016 já atingem 254,6 bilhões de reais. O déficit nominal em 12 meses atingiu em agosto 587 bilhões de reais, algo como 9,64%, números esses absolutamente insustentáveis. Sobre repatriação de recursos, o processo que ainda está em curso, a Receita anunciou durante a semana que já ingressaram alguma coisa pouco superior a 1 bilhão de reais e que existe ainda cerca de 7 bilhões em curso que podem entrar. E isso o governo conta para conseguir equilibrar e manter a meta de déficit fiscal. Aparentemente o processo de repatriação não será mudado e o prazo termina no último dia do mês de outubro. Na Bovespa, os investidores estrangeiros até a sessão do último dia 28 de setembro tinham retirado recursos da ordem de 1,8 bilhão de reais, mas o saldo do ano segue positivo em 13,2 bilhões. No segmento externo, 3 questões se destacaram ao longo da semana. A primeira delas, a crise vivida pelo Deutsche Bank. O segundo, os preços do petróleo. E terceiro ponto, as discussões sobre a próxima elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Com relação ao Deutsche, houve uma forte queda das cotações das ações da empresa no mercado, arrastou outras instituições financeiras, principalmente da Europa, e no último dia 29 tivemos boatos de saques no banco. Acontece que no último dia da semana, aparentemente a situação voltou a se suavizar com a possibilidade de renegociação de uma dívida com os Estados Unidos de 14 bilhões e que poderia ficar, segundo o Deutsche gostaria, ao redor de 5 bilhões de dólares. Já sobre o petróleo, durante a semana houve uma reunião informal dos membros da OPEP. A produção foi congelada em 32,5 milhões de barris e para a reunião do mês de novembro, no último dia de novembro, há inclusive a possibilidade de uma redução da produção de óleo, tudo para tentar estabilizar os preços e reduzir a volatilidade. Já quanto aos juros americanos, vários dirigentes de FED se posicionaram ao longo de toda a semana, inclusive a presidente do FED, Janet Yellen, e houve controvérsia na posição dos dirigentes regionais. Alguns achando que está próxima a alta dos juros na economia americana, que essas discussões vão estar muito vivas na reunião do FONC e do FED do mês de novembro, enquanto outros continuam acreditando que é possível manter juros baixos por mais tempo, e essa vai ser a discussão que vai permear todo, provavelmente, o mês de outubro.
FMI, Banco Central Europeu e outros membros também falaram que a política monetária não está dando mais resultados e que flexibilização da política fiscal seria recomendado. Nos Estados Unidos ainda tivemos alguns indicadores divulgados na semana que mostraram um comportamento mais positivo, que reforça a ideia de elevação dos juros em dezembro, provavelmente, e em novembro, com pouca probabilidade. E tivemos ainda a terceira leitura do PIB americano do segundo trimestre, que veio com uma alta de 1,4%. Na leitura anterior ele estava em 1,1%, e a inflação medida pelo PCE, preços com gasto com consumo, ficando em 2% anualizada para o segundo trimestre. Falando um pouco de como foi a semana nos principais indicadores, a Bovespa encerrou a semana em queda de 0,56% a 58.367 pontos. No mês de setembro ficou praticamente estável, o que mostra que a volatilidade continua alta, mas o mercado não sai do lugar. O Dow Jones encerrou a semana em alta de 0,25% e o Nasdaq com alta de 0,13%. O dólar também encerrou com alta de 0,25% a semana, cotado a R$ 3,25. Falando um pouco de expectativas para a próxima semana, o governo segue propagandeando que a economia está melhorando, mas não admite que até esse momento é meramente uma visita da saúde, como se fala, brincando em português. Aqui, muitos discursos e pouca prática, e o bom humor acaba ficando por conta daquele crédito que se dá sempre para governos que estão começando. E é o fato do governo Temer estar começando, tem um mês apenas. Vamos ter por aqui dificuldades de aprovar a PEC, não sabemos qual é o prazo para a aprovação dessa PEC, nem se virá muito ou pouco desidratada. Vamos ter que negociar também os estados que estão quebrados, o governo negocia isso e começa a proliferar algumas movimentações para decretar calamidade financeira, tanto por outros estados como por até municípios. O governo vai ter que prover certamente uma ajuda, mas ele próprio não tem muito como ajudar. A reforma da Previdência é difícil de sair agora em bases que agreguem alguma diferença significativa, mesmo que de longo prazo. Adia-se a reforma trabalhista para o segundo semestre, o que é um prazo muito longo, já que a gente precisa melhorar a produtividade, e tudo isso permeado por novas incursões, certamente da Operação Lava Jato e seus desmembramentos, e principalmente atingindo o segmento político e a base de apoio do governo. Difícil também crer que é possível votar e aprovar o teto de gasto, a PEC 241, sem antes resolver os problemas dos estados. Está tudo muito ligado. Com os indicadores que estão saindo mais recentemente, fica frágil a retórica de que a economia está recuperando. Não, a economia ainda não está recuperando. O humor é que melhorou. O cupom deve fazer, como eu disse, algumas apostas se quiser reduzir na reunião de outubro a taxa Selic. A expectativa é de 0,5 ponto percentual de queda, mas apostar não é exatamente a diretriz maior do Copom e do Banco Central. Por isso é que os mercados têm adotado uma filosofia muito curto-prazista. A estabilidade do mês de setembro mostra isso claramente, realizando sempre lucros recentes, e o mercado acaba não saindo do lugar. Apesar disso, nós acreditamos que há espaço para o índice Bovespa tentar buscar novamente o patamar perdido em 60 mil pontos e depois até abrir novos objetivos para 63 mil pontos. Mas isso certamente não vai acontecer sem a ajuda externa e sem que haja uma melhor definição do ajuste fiscal por aqui.
Eram essas as considerações. Tenham todos um bom final de semana e vamos estar juntos de novo segunda-feira de manhã com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá.